Será que está na hora de você fazer uma transição de carreira no agronegócio? E como é que você se prepara para fazer uma transição de carreira? Vamos falar sobre isso aqui hoje? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do Agro é Vendas aqui, o nosso podcast fora da caixa, com muito conteúdo para você que quer crescer, se desenvolver. E hoje, olha, esse tema é muito especial. É um dos temas que eu sempre trabalho dentro de mentoria e que recentemente eu tenho ouvido muitas perguntas a respeito disso, tanto dos meus mentorados, quanto de pessoas que estão procurando mentoria, estão precisando de ajuda, e muitas são nesse sentido de fazer uma transição de carreira. Então, esse assunto de hoje aqui serve para tanto as pessoas que estão passando por isso hoje, quanto para pessoas que nem estão pensando, nem cogitando, porque afinal de contas a gente não começa a se planejar e a se movimentar só na hora que aparece uma oportunidade ou que dá essa vontade de fazer uma transição. Vou te pedir para seguir a gente aqui, para curtir esse episódio, seja você assistindo aqui em vídeo ou se você estiver só ouvindo também, curte aqui esse episódio, manda para os seus amigos que querem crescer, se desenvolver e que em algum momento vão passar por essa transição. Eu acho que todo mundo, ouso dizer, todas as pessoas passam por pelo menos uma transição de carreira. E eu vou trazer aqui alguns direcionamentos para quem quer. Primeiro, entender quando que é o momento. E depois eu vou trazer 3 situações diferentes de transição, porque não é sempre da mesma forma, né? Eu vou trazer 3 situações e a terceira delas é uma que muitas vezes as pessoas nem consideram, nem pensam que isso é uma transição e, portanto, não se preparam, não aproveitam as melhores oportunidades, e a gente está aqui para isso, para te mostrar as oportunidades. Nem me apresentei hoje, né? Meu nome é Miriam Xavier, para quem está chegando aqui hoje, para quem não conhece, estou no Instagram como xavier.agro. Tem o Instagram do Agro é Vendas, tudo junto, sem acento. Tem o LinkedIn Miriam Xavier. Todas essas informações estão aqui na descrição desse episódio para você seguir depois, para a gente bater um papo. Adoro conversar com a turma. E esse tema, então, de hoje, de transição, a gente começa entendendo primeiro quando é o momento. Quando é que eu devo fazer uma transição de carreira? Tem algumas situações, assim, tem algumas condições que te colocam mais para pensar em fazer isso mais rápido, tá? Eu vou falar algumas aqui. Uma delas, se você está desconfortável aonde você trabalha hoje por alguma razão. Você sente que não está sendo valorizado ali, você sente que não é um ambiente que faz com que você se desenvolva. De repente, você está num ambiente que não está alinhado com os valores e princípios que você tem na sua vida. Então, está na hora de mudar sim, de planejar essa mudança. E algumas situações onde você percebe que dentro da empresa onde você está, você não cresce mais. Você já chegou ali num ponto, de certa forma, que é o limite aonde você poderia chegar de crescimento e não consegue mais crescer. E, gente, em todos esses momentos aqui, independente do que está acontecendo com você hoje, uma coisa importante, óbvio, né? A gente precisa primeiro falar com alguém a respeito disso. Se de repente tem algo que está te incomodando, não adianta você ficar aí guardando tudo para você e depois simplesmente explodir, chutar o balde e querer ir embora, né? Conversa antes com seu gestor, com as pessoas que estiverem envolvidas, de repente com RH, se estiver na sua empresa, e tenta resolver essas situações, ao invés de simplesmente pensar, não tá bom aqui, eu vou mudar, sabe? Senão vira aquele negócio de um mês em cada empresa, sabe? Ou menos de um ano em cada empresa, aí não dá também. Mas se é algo que você já tentou conversar, se você já tentou entender quais são os planos da empresa em relação a você ali dentro, se realmente não tem mais espaço para crescer, ou se tem alguma coisa que te incomoda muito, aí sim, tá na hora da gente pensar em mudar. E outra situação muito importante, que eu acho que sinaliza muito, sabe? É o nosso sentimento. De repente você chega numa situação onde você já enxerga uma outra possibilidade de trabalhar e de atuar,
e aquilo já te despertou tanto a atenção, você tem tanta vontade de fazer aquela outra atividade diferente da que você faz hoje, que não adianta você ficar ali também, sabe, se forçando a se manter ali onde você tá, porque, né, não, eu tenho que entregar ainda resultado aqui, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, porque eu ainda preciso desenvolver esse projeto, desenvolver essas pessoas, por quê? Aí você vai colocando um monte de justificativa e nunca se movimenta, nunca sai do lugar. E isso acontece com muitas pessoas também. Então, dá uma entendida melhor. O que está passando agora dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Se você já está querendo fazer algo diferente há um tempo, se programa, se organiza para isso, ao invés de ficar só aí deixando para um dia, quem sabe, talvez. Transição de carreira, meu povo, no agronegócio é muito comum de acontecer. E tirando essa situação que eu falei, sabe, de a pessoa que tá ali, não entende o que ela vai fazer, que toda hora muda e que não espera nem ela colher os resultados onde ela tá, isso é péssimo. Não espera nem colher o resultado onde tá para depois mudar. A gente precisa virar um pouco essa mentalidade aí que muitas vezes a gente vê na turma mais jovem, mas eu tô vendo em quem já tá no mercado há um tempo também, sabe? Pinga aqui, pinga ali, cada hora tá numa empresa diferente. Área comercial, então, se a gente for pensar, em menos de um ano você não colhe resultado. Menos de um ano é tempo para você se adaptar, conhecer os seus clientes, criar um relacionamento, organizar um pouco da sua carteira de cliente. E aí depois é que você vai colher resultado. Aí depois do primeiro ano, segundo ano para frente. Não adianta ficar um ano só em cada empresa e achar que você vai ter resultados grandiosos, que você vai ter clientes fiéis. Não vai ter. No agro não funciona assim. Então, aquieta um pouco aí, desenvolve o que você tem que desenvolver, se comunica com as pessoas dentro das empresas que você precisa se comunicar aí com aonde você tá, né, para entender aí se realmente não tem jeito de mudar essas situações que não estão boas para você, que não estão te fazendo bem. E aí sim a gente vai pensar em transição. Então, entendido tudo isso, agora eu vou trazer para você 3 situações principais aonde existe uma transição de carreira e te mostrar como é que você se prepara para fazer essa transição. A primeira delas é uma transição que talvez seja mais óbvio das pessoas enxergarem como transição, que é você mudar de empresa. Então, você está atuando em uma certa empresa e, por qualquer razão que seja porque você não gosta mais dali, do que você faz, ou você não consegue crescer mais, ou porque você enxergou uma outra oportunidade, porque alguém te enviou alguma vaga, te indicou em algum lugar e você tá achando que faz sentido você estar ali, né? E até assim, essa percepção, será que faz sentido ou não faz? Né? O que você está desenvolvendo hoje vai te levar lá onde que você quer chegar? Ou você precisa realmente mudar de empresa para conseguir se desenvolver e para conseguir ter um resultado melhor lá na frente? Não adianta a gente só ser imediatista e pensar no que a gente vai ter de acréscimo de salário, ou, né, deixar o ego falar mais alto e entender que, vai ser mais bonito, vai ser mais legal se eu for gerente e aquela empresa está me oferecendo isso. Tá te oferecendo um cargo de gerente, mas te dá condições para você trabalhar, você tem suporte, você tem orientação, você tem um ambiente bom e saudável para trabalhar ali, senão toma cuidado com esse tipo de oferta aí, de sair de uma carreira inicial e crescer muito, porque a empresa que também está contratando desse jeito aí talvez esteja meio desesperada e desestruturada, né? Mas entendendo esse contexto de que você tomou essa decisão e você quer mudar de empresa, hoje, mesmo não pensando em mudar, é muito importante a gente pensar em formar sucessores. Isso para qualquer situação, na verdade, dessas 3 que eu vou trazer aqui de transição de carreira, mas pensa se você estiver mudando de empresa, quer mudar em algum momento, ou pensa que pode existir essa possibilidade lá na frente, já começa desde agora a documentar as coisas que você faz, deixar mais organizado para as pessoas que vão entrar ali depois, a fazer realmente uma formação de um sucessor. Tem alguém já que trabalha próximo de você? Se você é gerente hoje, tem algum vendedor, algum assistente, tem alguém que está perto de você, que você pode treinar, capacitar essa pessoa para que ela assuma depois o que você estava fazendo? Eu já passei por 2 transições de carreira, meu povo, e nas 2 eu tinha pessoas formadas que já conseguiriam assumir o meu lugar sem que houvesse uma
perda para a empresa, que sem que tivesse, sabe, que os clientes se sentissem mal, prejudicados aí porque eu resolvi mudar. Então eu posso te dizer que a situação mais confortável é quando você consegue formar um sucessor, preparar ele minimamente, deixar ali a casa arrumada, sabe? Para você sair sem ter problema nenhum com essa empresa aí que você tá deixando e sem você se sentir aí, sabe, mal porque você tá deixando a empresa sem deixar as coisas organizadas. Então, formar sucessores hoje, treinar as pessoas que estão na sua equipe ou que estão ali próximas a você para desempenhar o seu papel, além de te deixar mais livre para tomar qualquer atitude dessa, qualquer decisão de mudança de empresa, de mudança ali na sua área de atuação, você também está deixando algo a mais na empresa e deixando algo a mais como legado mesmo, sabe? Formar pessoas hoje é essencial para qualquer pessoa. Se você quer ou não, nesse momento, mudar, forme as pessoas, vai por mim. Na hora que aparecer alguma oportunidade que faça muito sentido para você e você quiser mudar, vai ser muito mais doloroso o processo, vai ser muito mais incômodo se você não tiver formado ninguém. Então, à medida do possível, tenha pessoas ali, ou que seja, deixe registros, deixe anotações, deixe orientações para as pessoas que vão ficar ali depois. Isso é uma forma de preparo. A outra forma, e eu não vou entrar muito a fundo aqui a respeito disso, mas eu preciso citar, é um preparo financeiro. Isso, na verdade, para qualquer uma também das 3 situações que eu vou trazer a respeito de transição. Porque não adianta a gente achar que a gente vai mudar de empresa, e a gente às vezes está mudando até de região mesmo, você está mudando de cidade, de estado, e que dá para ir simplesmente, sabe? Às vezes essa mudança você vai ficar um tempo parado para depois entrar no mercado de novo, e às vezes 1, 2 meses, 3 meses, que vão ser aí, ó, vai ser crucial você ter feito essa reserva sua, você ter uma grana aí para conseguir se organizar. Mais ainda faz sentido para a segunda situação que eu vou trazer, quando você vai fazer uma outra mudança diferente, uma outra transição diferente, daqui a pouquinho eu falo dela aqui. Mas faça, independente, né? Faça aí as suas reservas, tenha seus investimentos, isso vai te deixar muito mais tranquilo para fazer qualquer tipo de mudança e de tomada de decisão, sabe? Quando a gente toma uma decisão muito focado ali, muito agarrado em escassez, porque a gente ainda, né, tá preso a algum lugar por algum sentimento de dívida ou por, de fato, alguma dívida, né, que a gente fez um compromisso com alguma compra e de repente não pode mudar de empresa, tem algo te incomodando muito, tem uma oportunidade excelente lá na frente, mas você fica preso porque você se comprometeu aí com um valor alto todo mês, e aí essa falta de organização financeira acaba prejudicando o seu crescimento de carreira. Então, se organize. Essa situação de transição de empresa tem uma curiosidade aqui. Eu recebi esses dias, tem pouco tempo, uma pergunta de uma mentorada numa sessão que eu fiz de Hot Seat, que é um conjunto ali de perguntas e respostas. O mentorado pergunta e eu direciono exatamente, especificamente na prática, o que tem que ser feito para que ele tenha o resultado que ele quer. E aí essa mentorada fez uma pergunta assim: Miriam, você me orientaria, você diria para mim que tá certo eu dar um passo para trás para conquistar aquilo que eu quero? Qual que é a situação? Essa mentorada tá atuando em outra área que não é uma área comercial. E ela tem muito desejo de entrar para a área comercial, mas todas as vagas, de todas as formas que ela está tentando, ela não está conseguindo se encaixar, ela não está conseguindo o espaço dela. E ela tem super jeito para a área comercial, mas infelizmente as vagas que ela está buscando, os lugares que ela está procurando e talvez o momento ali do mercado não estão colaborando para que ela consiga entrar, ou pelo menos tão rápido, né? E ela fez vários movimentos, já direcionei em muitos sentidos, mas ela ainda não conseguiu se posicionar e entrar numa área, aí uma vaga comercial. E o que vai acontecer? Ela me perguntou, né, Miriam, então eu posso dar um passo para trás? Você me indicaria fazer isso? A minha resposta para ela, e a resposta que eu te dou, porque de repente você esteja vivendo exatamente isso, é: primeiro, não entenda esse passo para trás como algo negativo.
Porque se você levar essa carga pesada, negativa de, ai, mas eu tô fazendo esse sacrifício enorme, já tá começando errado, né? Já tá levando o sentimento errado, a energia errada pro seu próximo passo, que é o que você tanto quer. Então, não entenda como algo pesado, difícil, ruim você fazer isso. E outro, às vezes a gente muda até a expressão, ao invés de falar que você vai dar um passo para trás, que você vai, né, ter que voltar, que regredir, ao invés de pensar desse jeito, pensa que você tá dando um passo que é de ajuste da sua rota para você virar para a posição certa e aí sim você alcançar o que quer. Então, essa mudança de mentalidade faz toda a diferença, né? O jeito de a gente pensar e se portar diante de uma situação. E sim, eu recomendei para ela que, se fizer sentido, se ela estiver buscando e sentir que tá passando do tempo que ela gostaria para ela conseguir fazer essa transição, que sim, qual que é o problema de você fazer essa mudança? Eu já fiz isso na minha carreira. Lá no comecinho, quando eu era gerente de uma empresa, e eu era gerente da empresa inteira, eu resolvia tudo dentro da empresa, tinha minha equipe ali, mas eu era a única gestora. Eu cheguei num ponto de exaustão, porque eu não aguentava mais fazer tudo ao mesmo tempo. E eu tive uma oportunidade, na época do meu chefe, de escolher somente uma área, ou de, né, escolher quais áreas eu gostaria dentro da empresa de atuar. E quando eu escolhi, falei para ele nessa reunião que eu queria fazer só uma área específica, eu queria trabalhar somente com uma área na empresa, e ele ficou ali um pouco preocupado, ali sem jeito até de me falar, e eu percebi isso, porque ele falou assim, olha, se você fizer essa área só e deixar essas outras para a pessoa que for entrar, você entende que vai ter uma diferença, assim? E eu até me antecipei, falei com ele, falei, olha, eu não me importo se a pessoa que for entrar, ela estiver acima de mim. Porque eu entendia que eu estava fazendo justamente isso. Eu não estava, sabe, regredindo, me diminuindo, dando um passo para trás no sentido negativo. Eu estava dando um passo que era um movimento importante para eu virar aqui, ó, ajustar a minha rota na direção certa que eu queria ir para eu crescer. E tudo bem se nesse momento isso parecesse que era diminuir um pouco, seja, sei lá, da minha importância dentro da empresa, do que eu fazia. Para mim, isso não fazia diferença. Fazia diferença era eu estar ajustada com a rota de crescimento que eu queria. Então, pense a respeito disso. Às vezes, para você fazer uma mudança aí de empresa e conseguir o cargo que você quer, percebo isso muito no pessoal que é muito da pesquisa, quem fez aí mestrado, doutorado, já ouvi essa pergunta algumas vezes também, que eu conversei com pesquisadores que já estão há muito tempo nessa linha, né, de mais de pesquisa, mais de, como que a gente fala, mais acadêmica, né? E existe um pouco assim, mas aí as pessoas não querem. Tem um lado que, às vezes, algumas empresas não querem contratar quem já está há muito tempo, já tem cargos aí, formações muito altas e tal. Vão ter algumas empresas que não, mas pelo outro lado existem empresas que querem sim, e que às vezes contratam pesquisadores. E aí só que tem a questão da própria pessoa. Às vezes ela é que não está aberta e não está a fim de fazer algo que parece que é, sabe, assim, um entre aspas aqui, mas parece que é menos do que o que vale o tanto de tempo que ela estudou, o tanto que ela já fez. Então, tem muito da pessoa, não só da empresa, e o que se refere a você, faça sim essa mudança se você já tiver tentado de outras formas e não tiver conseguido, se você já tiver expressado, verbalizado o seu interesse dentro da sua empresa e não tiver tido nenhuma possibilidade de mudança, de melhoria, por que não fazer essa mudança de rota, esse ajuste para você caminhar no sentido certo, né? Outra situação número 2, que foi até que eu falei, ó, aqui é muito importante, mais ainda, você ter uma reserva financeira, você tá mais estruturado e organizado financeiramente. É a situação onde você sai de uma empresa e você vai abrir a sua empresa. Pode ser que você vai ser um profissional autônomo, vai fazer consultoria, vai dar treinamento ali, ou que você vai abrir uma loja, uma revenda, né, de insumos, pode ser, sei lá, você vai abrir um outro negócio, sendo que você trabalhava dentro de uma empresa antes.
Quais são os detalhes importantes para a gente observar aqui? E eu tenho tanto isso de experiência, que eu fiz, a minha segunda transição foi nesse sentido, né, de sair de um negócio que já rodava, de uma consultoria, de algo que eu dominava, que eu já fazia muito bem, que eu já tinha clientes e adorava fazer aquilo, mas para algo que eu percebi que eu também gostava de fazer, que tinha muito espaço, que era essa parte que eu faço hoje de treinamento, de desenvolvimento de profissionais no agro. Então, eu já orientei mentorados que passaram pelo seguinte: estavam dentro de uma empresa, já estavam fazendo consultoria, e esse, meu povo, é o formato que eu acho que faz mais sentido quando é possível, quando se aplica, né? Então, por exemplo, você está dentro de uma empresa e quer fazer consultoria técnica, não espera sair da sua empresa para então você começar a conversar com as pessoas e buscar cliente, e aí você começar a atender. Tenta fazer essa transição enquanto você está dentro da empresa. Então, já atende ali no seu tempo livre, nos seus finais de semana, seja para consultoria técnica, né? Eu dou o exemplo aqui porque acontece muito isso no agro, mas pode ser em qualquer outra situação. Você está enxergando que existe uma outra oportunidade, faz sentido para você. Comece a fazer no seu tempo livre, sabe? E vai aos poucos fazendo essa transição. E quando que é a hora de verdade de fazer a mudança? Você vai perceber. Você vai chegar num ponto que você já tá fazendo bem ali aquela outra atividade, que é aquela que você quer mudar para ela. Você já tem clientes, então você consegue ter pelo menos uma entrada financeira que segure as pontas. Você já tem não só clientes nesse sentido financeiro, mas também de ter essa resposta concreta de que as pessoas contratariam esse serviço seu ou que comprariam de você. É interessante. E aí sim, você vai enxergar que você já tá ali um pouco dividindo o seu tempo, sabe? Que não dá mais para continuar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já estava fazendo alguns treinamentos, já estava fazendo mentoria aqui no digital, e eu percebi que eu estava ali metade do tempo, ou né, uma parte de mim estava fazendo consultoria, atendendo os clientes, a outra parte de mim já estava muito aqui nas mentorias, e que eu precisava fazer essa transição rápido, mais rápido, senão eu ia ficar ali continuando a fazer um pouco de um lado, um pouco do outro, e a gente não faz muito bem nenhum dos dois e vira essa confusão, né? Então eu fiz essa mudança. Na época eu também já tinha uma pessoa comigo que era para ser o meu formato de crescimento, de ter uma equipe grande. Eu formei uma pessoa e essa pessoa está até hoje fazendo muito bem o trabalho que eu fazia na época e que ela já tinha começado a desenvolver, atendendo os clientes. Os clientes não sentiram tanto essa transição, porque eles já conheciam ela. Ela já entendia muito bem do trabalho que tinha que ser feito, já conhecia todos os processos, então foi uma transição mais suave, sabe? Não foi tão impactante para ninguém ali no momento. Foi um pouco de susto, talvez, assim, acho que para mim, talvez uma mudança maior, porque de mergulhar de fato dentro desse universo, de organizar a empresa. Por muito tempo eu trabalhei mais como autônoma do que como empresária. Eu fui muito mais eu fazendo 100%, testando muitos modelos, entendendo muito de como funcionaria. E eu falo que não é todo mundo que tem essa coragem barra loucura, né? Que é bem, bem próximo ali, sei lá. Talvez um pouco mais pro lado de loucura, de acreditar muito e fazer. É um pouco do meu perfil e é um pouco do que eu tenho, inclusive de talento e de força, que é em conseguir enxergar uma situação ali na frente antes que ela esteja tão concreta e me jogar um pouco mais nisso, sabe? Eu acho que é por isso que eu consigo desenvolver muito o meu negócio e que eu tenho conseguido expandir bastante do que eu faço, porque eu tenho um pouco dessa coragem barra loucura, mais para loucura até do que para coragem algumas vezes. Preciso de alguém às vezes para me segurar, falar: Miriam, calma, você já analisou isso aqui, você já viu aquilo ali, né? Mas, enfim, não tem que ser só de um formato, sabe, meu povo? Acho que é importante a gente pensar nisso. A sua transição não tem que ser exatamente do jeito que da transição do seu amigo, de algum colega seu de trabalho. Tem que ser do jeito que você se sente confortável também, né? Para fazer essa mudança sem ter um impacto tão grande, tanto no seu financeiro, quanto na sua forma de agir, de trabalhar, na sua confiança. E sim, vai ter mudança, vai ter impacto, mas a gente vai ter que aprender também a lidar com isso da melhor forma.
A terceira situação, que é a situação que eu falei, né? Que às vezes as pessoas não enxergam isso como uma transição, e é óbvio, é claro que é você fazer uma transição dentro da sua empresa. É você fazer uma transição de carreira, afinal de contas. O nome não é transição de empresa, é transição de carreira. Você pode estar em uma determinada área da sua empresa hoje, e ao invés de fazer aquele crescimento mais vertical, que você vai crescer ali de. Por exemplo, fora comercial, né? Você vai de AT ou de CTC, enfim, o nome que for, né? Você vai naquele primeiro estágio ali que você tá, depois você vai para RTV ou qualquer nome que tenha esse cargo. Existem algumas empresas que têm supervisor e aí você vai para uma gerência. Então você vai fazendo um crescimento mais aqui vertical que a gente fala, vai subindo de cargo. Mas você pode fazer uma transição que é sair de uma área que você tá hoje e mudar de área dentro da sua própria empresa. Tem até um exemplo disso, um episódio que a gente gravou tem muito tempo, mais lá no começo do Agrovendas, e até hoje o conteúdo dele é riquíssimo e super atual. Eu tive uma convidada nesse episódio, a Érica Glória, uma queridíssima, que também fez agronomia na UFV. A Érica gravou o episódio 14 comigo, tá disponível só em áudio, então se você tá aqui assistindo o Agrovendas, vai ter que procurar numa plataforma de streaming, porque tá só em áudio. A Érica contou muito dessas transições que ela fez. Na época, eu acho que ela estava morando na África, se não me engano, então ela já morou em outros países aí pela empresa. Hoje, a Érica está em Portugal e a Érica fez uma transição até depois disso, né? Agora mais recente, de empresa estando grávida. Gente, essa mulher, vocês têm que acompanhar ela. Então, sigam aqui, ouçam o episódio 14. Lá tem o perfil dela, que é Senhora Carreira. Ela tem um perfil muito bacana no Instagram, que fala muito sobre mulheres, principalmente em crescimento aí de carreira no meio corporativo. E nesse episódio aí, cara, ela mostra muito, assim, de uma visão diferente que ela tem, sabe? De como que ela enxerga o crescimento dela, os próximos passos, como que ela lida com a equipe. Tem muito conteúdo interessante ali, vale muito a pena para quem quer crescer, se desenvolver e tá aí pensando na possibilidade de um dia fazer uma transição, ouça esse episódio 14. E uma outra questão, né, quando a gente fala de você tá fazendo uma transição dentro da própria empresa, por que fazer isso? Para você ampliar a sua visão, para você enxergar mais do que você enxerga hoje só atuando numa mesma área. Então tem muita gente que vai de uma área comercial para o marketing ou vai da pesquisa para o comercial e às vezes até volta depois para a mesma área, mas experimenta, vive um tempo essa outra área para voltar e somar mais ainda com aquilo que você fazia antes, sabe? Para voltar com uma visão diferenciada, mais ampla. Alguns conselhos que eu deixo para você aqui, depois de tudo isso que eu falei, e pensando em qualquer tipo de transição, em qualquer momento de carreira que você esteja hoje, afinal de contas. Aquele conselho sobre deixar sucessores e formar sucessores, eu acho que é importante para todo mundo. Vou trazer mais alguns pontos aqui que são importantes para todo mundo. Esteja em constante movimento, mas toma um pouco de cuidado com esse constante movimento. Não quer dizer aquela situação que eu falei lá no começo de ficar mudando de empresa toda hora, mas é um movimento no sentido de você se desenvolver, de você crescer. Então, estude o tempo inteiro, não estude só aquele conteúdo convencional que todo mundo tá fazendo, sabe? Vai para fora da caixa, vem aqui pro Agrovendas. Essa semana eu fiquei super feliz que eu escutei umas 3 pessoas falando comigo: Miriam, estou lendo livros que você indicou dentro do Agrovendas, e tem alguns episódios aqui que eu indico. Todos os convidados que já vieram aqui hoje também já indicaram alguns outros formatos aí de você aprender, de você estudar. Então, tem muita indicação aqui de conteúdo que eu deixo extra. Estudem assuntos extra, estejam sempre nesse movimento de estudo, mas também conversando com outras pessoas. Converse com pessoas de áreas de atuação diferente dentro da sua empresa, sabe? Entenda como é que funcionam os outros setores para você entender as oportunidades e as possibilidades. Será que não tem alguma coisa ali que te desperta interesse? Você só vai saber se você primeiro tiver essa atitude de conversar com as pessoas. Outra possibilidade, conversa com amigos seus que estão em outras empresas, converse com pessoas que estão em outras regiões. Eu tenho mentorados que fizeram essa mudança só depois que eu
despertei, que eu trouxe aqui e falei assim, olha só, se você tá querendo tanto crescer e se desenvolver, você vai continuar nessa região que você tá, aonde não vai ter oportunidade de crescer mais do que você já tá. Então busque, seja dentro da sua empresa, seja mudando de empresa, e já aconteceu situações tanto nesses dois contextos com mentorados meus, de mudar, sabe, mudar de região, às vezes dentro da mesma empresa, às vezes em outra empresa. E o tanto que essas pessoas cresceram e se desenvolveram e despertaram para entender o quanto elas têm valor, o quanto elas são boas no que elas fazem, porque às vezes a gente tá ali, ó, naquele ambiente que não faz a gente crescer, que não tá estimulando, incentivando a gente a mais nada, e a gente vai, sabe, na zona de conforto, a gente vai continuando igual, daqui a pouco a gente não cresce mais, a gente realmente, sabe, nem se motiva mais para trabalhar. Então precisa de vez em quando fazer alguma mudança para que a gente continue nesse processo de crescimento e de desenvolvimento. Se a gente quiser continuar em evolução, é extremamente importante a gente ter pessoas que orientem a gente nisso. Algumas poucas empresas eu vejo que já estão despertando para isso e já tem algum processo organizado dentro da própria empresa para ter uma mentoria, para que alguém que já esteve em uma posição mentore e oriente as pessoas que hoje estão ali e que querem crescer e se desenvolver para passar para um próximo nível. Que ótimo que tem empresas hoje fazendo isso. Se você não tem isso dentro da sua empresa, ou se você mesmo tendo isso, sente necessidade de estar em um outro ambiente, existem mentorias. Eu faço mentoria exatamente nesse formato. Eu trago pessoas para fazer uma mentoria em grupo. A gente tem 2 formatos importantes para 2024, de mentoria de vendas e mentoria de gestores, que estão em pleno vapor. A gente vai começar agora no finalzinho de março, né? A gente está em março ainda aqui. A gente vai começar agora no final de março as 2 turmas. E mesmo que você esteja chegando aqui depois, ainda dá tempo de você se inscrever, se fizer sentido para você. Se você quiser continuar evoluindo na sua carreira, ter um direcionamento mais próximo para fazer a sua transição de carreira, de alguém que já fez isso e que já orientou muitas pessoas e que tiveram sucesso nesse processo, manda uma mensagem ou aqui no link que está descrito aqui no episódio, está aqui embaixo na descrição, ou manda no meu Instagram, xavier.agro, que eu vou te direcionar. A gente vai conversar com você aqui, a minha equipe ou eu, para entender qual que é o seu momento e para saber se faz sentido você fazer a mentoria. A gente tem um processo de trazer as pessoas para se conectarem e de promover essa conexão. Então, você vai ampliar o seu networking, vai ampliar a sua visão a respeito de oportunidades que existem no mercado e vai ter um direcionamento muito próximo. Então, se é isso que você quer, crescer na sua carreira muito e ganhar velocidade nesse crescimento, ao invés de ficar aí batendo cabeça sozinho, manda uma mensagem aqui no link que está aqui na descrição ou vai lá no meu Instagram para a gente conversar sobre isso. No mais, estamos em todas as plataformas de streaming, estamos no YouTube com vídeo e no Spotify também com vídeo agora. Também dá para só ouvir por lá e para continuar ouvindo da Apple Podcast de qualquer lugar aí que você está acostumado. Curte aqui, compartilhe com seus amigos esse episódio. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai precisar disso em algum momento da carreira. É melhor a gente já se programando ao invés de ter surpresas aí e sair desesperado, né? Então, eu te vejo dentro da mentoria e eu te vejo também por aí fora da porteira.